Senhor Jesus. Mesmo na luta, mesmo na dor, na aflição, os cristãos do passado entravam na arena cantando para enfrentar os seus inimigos. E a noiva do Senhor também é a mesma coisa, né? A irmã Eliane pede oração pela viagem de sua filha e sua sogra, Valdelice. Nesta terça-feira vai viajar para o Pará, né? Para o Pará. Nós vamos orar. Se você tem um pedido, levante a sua mão com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Oremos. Grande Deus e eterno Pai celestial, nós pedimos ao Senhor por esses irmãos, ó Deus, que vão viajar por essa rodovia, esse trânsito tão pesado que é aquela rodovia do Pará. Que o Senhor guarda as suas viagens. O anjo do Senhor acampa ao seu redor. Livra, Senhor, do acidente. Livra dos irresponsáveis que estão na direção. O Senhor guarda os teus filhos de todo mal, Senhor, na ida e na volta. Que o anjo do Senhor esteja com eles. Pedimos por cada um que está com as suas mãos levantadas nesta manhã, que estão pedindo por algo do Senhor, que o Senhor conceda conforme as suas necessidades. Lembramos também da irmã Maria Borges. O Senhor sustenta aquela vida. Que o sangue remidor do Senhor, o sangue curador, esteja sobre cada um dos teus filhos que estão enfermos nesta hora, nos hospitais, aonde estiver. Senhor, dê saúde, dê força. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar o Senhor com a nossa oferta.
Nós vamos anunciar aqui os irmãos que estão através da internet, né? Bonfinópolis, Goiás, Fazenda Jacaré, Vianópolis, né? E também a irmã Flávia, Maeli e Elise, em Alexânia, está também conectado conosco. A irmã Noemi, família, em Silvânia, ali, irmão Guilherme, todos eles. Um total de conexão, 5. Total de audiência, segundo a anotação dos irmãos, 81, né? 81 pessoas. Tem mais 8 não comunicado. 8 conexão não comunicada, né? Para nós. Então está aí, Bonfinópolis, Fazenda Jacaré, Vianópolis, a irmã Flávia, Imaele, Elise, Alexânia e Noemi família em Silvânia. Deus abençoe a todos vocês, né? Irmão de Bonfinópolis, irmã Eunice também está lá, Bonfinópolis, ela não veio comigo. Deus abençoe a todos vocês. Bom, irmão, amanhã o pastor Evaldo está de volta, né? Se Deus quiser, nós vamos lembrar dele também na oração, para que Deus guarde a sua viagem de retorno, né? Se Deus quiser, eles estão chegando aí amanhã. Amanhã eu estarei em Cristianópolis ainda, terminando aí então a escala, né, que ele deixou para mim. Que Deus abençoe a viagem também do pastor Evaldo. Vamos levantar a mão a favor da sua viagem de volta. Que o Senhor Jesus os guarda, o anjo do Senhor acompanha eles. Amém? Somente crer, somente crer. Amém. Que o Senhor continue nos abençoando nesta manhã, através da sua palavra. Vamos ficar de pé. São Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 15. O sermão continua, né? A grande tribulação. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Então, o que estiver na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saia. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Grande Deus e eterno Pai celestial, mais uma vez nós pedimos ao Senhor, vivifique a Tua palavra nos nossos corações, Senhor. Nós de nós mesmos não damos conta, ó Deus, mas que o Espírito Santo coloque as palavras nos nossos lábios. Este lugar é um lugar tremendo, é um lugar de temor, é um lugar de reverência, e nós dependemos do Espírito Santo
para entregar o recado do Senhor à sua igreja, à sua noiva, Senhor. Somente o Senhor pode falar. Nós apenas somos instrumento nas tuas mãos, apenas uma ferramenta usada pelo Senhor. Não tenho nenhuma sabedoria de mim mesmo, ó Deus. Eu dependo da sabedoria do teu Espírito Santo, que ele fala conosco nesta manhã. Nós te pedimos humildemente, com o perdão dos nossos pecados, que a tua palavra possa trazer curas e libertação e abençoar a sua igreja nesta manhã. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. O profeta de Deus usou essa escritura na mensagem, os ungidos dos últimos dias. E é nisso que nós vamos meditar nesta manhã, irmão. Os ungidos dos últimos dias. Que, na verdade, o mundo está cheio de ungidos. E estão fazendo milagres, sinais e maravilhas. Como a Escritura diz que, se possível, enganaria até os escolhidos. A coisa seria tão parecida com a verdadeira, pode enganar os escolhidos, se possível. No parágrafo 17, mensagem, os ungidos dos últimos dias, o profeta diz assim: eu creio que estamos vivendo no tempo do fim. Eu creio que estamos vivendo no tempo do fim. Agora, o irmão Brana pregou isso há muitos anos atrás. Só que o anjo disse para ele: armazena alimento, porque era para nós hoje. Eu acho que a maior parte das pessoas, o leitor da Escritura, ou até mesmo um crente, sabe que nós estamos no final da história do mundo. Leitor da Bíblia, aquele que lê as Escrituras, que medita, sabe que nós estamos vivendo no final da história do mundo. Para nada servirá escrevê-la, porque não haverá ninguém para ler. Quando isso aqui terminar, aqui nessa dimensão, não vai ter mais ninguém para ler. É o fim do tempo, exatamente quando eu não sei. Exatamente quanto tempo será, nem mesmo os anjos do céu conhecem aquele minuto ou hora. Mas nos foi dito pelo Senhor Jesus que quando essas coisas que vemos agora começassem a acontecer, então deveríamos levantar nossas cabeças, pois nossa redenção se aproxima. Amém? Nossa redenção se aproxima. Agora, o que se aproxima significa, eu não sei, pode significar, como os cientistas disseram outro dia na televisão, falando a respeito da grande rachadura de milhares de milhas na Terra, que vai afundar. Ele fez a pergunta: poderia afundá-la? Isto é Los Angeles, a costa oeste. Muitos de vocês viram como eles seguiram com o radar, subiu através, rachou por debaixo de São José, atravessou até chegar no interior do Alasca, pelas ilhas Aleutas, cerca de 200 milhas mar adentro, e desceu de volta a San Diego adentro, deu a volta por trás de Los Angeles e subiu lá uma grande bolsa. Todos esses terremotos que nós temos tido e o vulcão golpeando esta grande concha oca, provavelmente lá dentro, eu não consigo recordar o nome que eles o chamaram. Em todo caso, quando isso sacode, causa esses terremotos que temos tido há anos na costa oeste. Agora está fendido por toda a extensão. E os cientistas disseram, o homem disse ao outro: isto poderia desabar? Será que o mundo vai acabar mesmo? Tem gente que fica pensando isso. Será que esses grandes prédios bonitos vão desaparecer mesmo? Às vezes você chega nessas cidades bonitas, né?
esses prédios, shoppings, movimentados, cheios de gente, e você pode pensar assim, será que vai destruir mesmo? Será que isso vai ser destruído mesmo? Quem sabe alguém aqui já pensou assim, quando está aí dentro desses shoppings, dentro dessas coisas bonitas aí. Será que isso vai desabar mesmo? A pergunta foi essa. Será que isso poderia desabar? Ele disse, não é que poderia, mas sucederá, diz o profeta. Não é que poderia, mas vai ser destruído, irmão. A terra será queimada, tudo isso que você está vendo o homem construir vai ser destruído. O que é isso para o poder de Deus? Disse, mas não na nossa geração, talvez. Disse, nos próximos 5 minutos, ou nos próximos 5 anos, nós não sabemos exatamente quando. Esta semana me foram enviado manchete de jornais de grande casa de $100 mil, trincando e rachando, e as pessoas se mudando, e elas não sabem como impedi-lo, não há como impedi-lo. Vê, Deus pode fazer o que Ele quiser, Ele tem poder para destruir. Deus pode fazer o que Ele quiser, e não há ninguém que possa dizê-lo como fazê-lo. Não precisa, porque Ele sabe como Ele vai fazer. Constrói-se casa, pode-se fazer coisas científicas, Deus é o Criador da ciência. Como se vai impedi-lo? Ele pode destruir a terra esta manhã com pulgas. Deus pode destruir a terra com pulgas. E se Ele quiser, você compreende, Ele poderia fazer com que pulgas viessem à existência pela sua palavra, e elas estariam a 40 milhas de profundidade, dentro de meia hora, vê? Não há, e devoraria as pessoas imediatamente da terra. Ele é Deus. Ele apenas faz conforme Ele deseja. Ele é soberano em si mesmo. Agora, vendo este acúmulo todo de evidência, e que a hora em que agora vivemos, eu penso que é uma boa coisa repassar essas coisas e destacá-las uma vez que os selos foram abertos, e descobrir a verdade dessas coisas, porquanto Deus tem sido tão leal para conosco, com a sua graça, ao mostrar-nos estas coisas. Deus tem sido tão soberano conosco, através de sua graça, ao mostrar-nos estas coisas. A quem? A sua igreja, a sua noiva, os sinais dos tempos, os sinais da sua vinda. Porque o mundo está tão desapercebido que eles não estão vendo o que está acontecendo. Mas a igreja de Deus está vendo. Eu quero que você note que em Mateus 24, Jesus usou o termo Cristos. Cristos, Cristo, não Cristo, mas Cristos, no plural, não no singular. Cristo, portanto, a palavra Cristo significa o ungido. E então, se é ungido, não haverá somente, se é ungidos, não haverá somente um, mas muitos ungidos. Os ungidos, estão vendo? E está cheio de ungidos aí fora, irmãos. Ungidos, mas falsos. Fazendo milagres, sinais e maravilhas. O que não deve chamar a atenção de um eleito, isso aí. Um eleito pensar assim, não, mas ali está fazendo curas, milagre, por que aqui não está fazendo? Se possível, enganaria até os escolhidos. De outra forma, se ele quisesse simplificá-lo, a fim de que pudéssemos entender melhor, ele diria, nos últimos dias se levantarão falsos ungidos. Agora, isto parece quase impossível. Veja, os termos de ungidos, mas note bem, as próximas palavras, falsos profetas, profetas no plural, não profeta,
Agora, ungido é alguém com uma mensagem. E a única maneira que a mensagem possa ser trazida é por um que seja ungido. E este seria um profeta ungido. Se levantarão falsos mestres ungidos. Um profeta ensina o que é a sua mensagem. Mestre, ungidos, mas pessoas ungidas com ensinamento falsos. Ungidos, Cristo no plural, profetas plural. E se há tal coisa como um Cristo singular, então este teria que ser ungido. E que a sua profecia do que ele estivesse ensinando seria a diferença, porque eles lá são ungidos, mas aqui é ungido para a noiva do Senhor. Agora, é uma lição de escola dominical, nós queremos tentar trazer isso ao ponto de mostrar os fatos pelas Escrituras, não pelo que uma outra pessoa tenha dito a respeito disso, mas apenas lendo as Escrituras, a palavra de Deus. Você pode dizer, como pode ser isto? Ungidos? Seriam ungidos mesmos? O que eles eram? Cristos ungidos. Cristo, falsos profetas, ungidos, mas é falsos profetas. Jesus disse que a chuva cai sobre o justo e o injusto. Agora, alguém poderia dizer para mim, o Senhor crê que estas unção nessas pessoas significa que é a unção do Espírito Santo? Será que esses que estão fazendo milagres aí, dizendo, curando pessoas, curando câncer, levantando lar destruído, será que eles são ungidos com o Espírito Santo? Isso significa que é a unção do Espírito Santo? O irmão Brandt diz, sim, Senhor. E agora? Sim, Senhor. O genuíno Espírito de Deus sobre eles. Que coisa, hein? Uma pessoa, elas são ungidas pelo Espírito Santo. Todavia, elas são falsas. Por isso que, se possível, enganaria os escolhidos. Uma vez eu fiquei sabendo de uma irmã da mensagem, não daqui, do campo do pastor Ivaldo. Viajou para São Paulo para ver o então pregador Valdomiro. Que coisa, né? Por quê? Ungido. Agora ouça com atenção e vejamos o que ele disse. E farão sinais de maravilha que, se possível for, enganaria os próprios escolhidos. Eles são ungidos com o Espírito Santo genuíno. Eu sei que isso soa bastante insensato, mas nós vemos, ao tomar tempo, explicá-lo pela palavra, que isto é absolutamente assim, diz o Senhor. Irmão, aquele que nasceu para ser falsos profeta, são falsos profetas. Eles nasceram, eles foram predestinados, desde antes da fundação do mundo, para ser ungidos, mas falsos. Então tem que ter, porque a Bíblia tem que cumprir, a palavra de Deus tem que cumprir. Neles, isso às vezes é triste saber disso, que nasceu para ser um falso, mas nasceu para aquilo. Judas nasceu para ser Judas, falsos profetas nasceram para ser falsos profetas. Deus sabia disso desde antes da fundação do mundo. Agora vamos abrir nossa Bíblia apenas um minuto em Mateus 5 e começar com o versículo 45. Observa agora enquanto lemos por algum momento nessa escritura. E então após chegarmos aqui, ora, nós lhe daremos então você, nós falhamos em ler todas elas. Então você pegue a sua Bíblia e também você pode lê-las depois que sairmos daqui, você for para casa e você lê o que a Bíblia diz sobre isto. Agora, para aproveitarmos nosso tempo, para conseguirmos um fato básico, porque eu estou fazendo uma afirmação aqui que é espantosa. O irmão Branham está dizendo, eu estou fazendo uma afirmação aqui que é espantosa. Falsos ungidos com o verdadeiro Espírito Santo. Que coisa, né? São ungidos com o Espírito Santo, mas são falsos. E o irmão Branham diz, eu estou fazendo uma afirmação espantosa. Como pode
o Espírito Santo ungiu um falso mestre. Como pode ser isto? Mas isto é o que Jesus disse que aconteceria. Isso é o que Jesus disse que aconteceria. Agora, Mateus capítulo 5, versículo 45. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeia, fazei bem ao que vos odeia, amai ao que vos odeia, diz a palavra de Deus. Que coisa difícil, né? Você amar quem te odeia. Amai o que vos odeia, orai pelos que vos maltrata e vos persegue, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu, porque faz com que o seu sol levanta sobre maus e bons. O sol brilha para os eleitos, mas o sol brilha para os maus, o sol brilha para os criminosos, o sol brilha para os assaltantes, o sol brilha para todos aqueles que são mal de coração, mas ele brilha para você também. Aleluia! A chuva, ele faz com que a chuva desça sobre justo e injusto. A chuva cai tanto sobre o mal como sobre o bom. E tem uma coisa, Jesus mandou amar, foi aqueles que nos odeiam. Amar o que nos ama, irmão, é fácil demais da conta. Amar o irmão Wilson, irmão Edmilson, amar o irmão Antônio, irmão Vicente, é muito fácil, porque ele nos ama e nós amamos. Agora, amar aquele que nos odeia, o galardão está aí, em você amar aquele que te odeia e orar por ele ainda. Aí é que você tem o galardão de Deus. Agora, para dar sequência a uma outra profecia relacionada a isso, podemos voltar agora em Hebreus 6. Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus 6, vai dizer a mesma coisa. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, Cristo singular, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina do batismo, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Nós estamos lendo Hebreus 6. E isto faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial. Quero que a igreja preste bem atenção que ele está falando aqui, o dom celestial. E se fizeram participantes do Espírito Santo. Eu quero trazer algo à sua atenção só por um minuto. Vocês notaram que é dom, e não dons. Mas está falando do dom, participante dos dons celestiais. Mas o dom celestial, singular, Cristo singular, dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram da palavra de Deus. Provaram o quê? A palavra de Deus e a virtude do século futuro, e recaíram, e seja outra vez renovado para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus, e expõem-se ao vitupério, porque ouça, a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, para produzir ervas proveitosas, para aqueles por quem é lavrado, recebe as bênçãos de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovado, e perto está da maldição, e seu fim é ser queimados. A mesma chuva que cai para o trigo, cai para as ervas daninhas. Ambos crescem, ambos dão louvores pela chuva. Só que o trigo será guardado no celeiro, e as ervas daninhas serão queimadas no fogo. Mas elas recebem a mesma bênção. Eles recebem a mesma bênção de Deus. A igreja está entendendo? Novamente note, Jesus disse que a chuva e o sol caem sobre a terra, e que Deus
manda para preparar o alimento, as coisas para as pessoas da terra, e a chuva é enviada para o alimento, as ervas, mas o joio, as ervas daninhas, estando no campo, recebe a mesma coisa, a mesma chuva que faz o trigo crescer, é a mesma chuva que faz o joio crescer. Então eles também recebem bênção. E às vezes uma pessoa de lá chega para você e fala: irmã, eu fui lá, naquela igreja ali na esquina, ali, eu fui curada lá. Por que a irmã não vai lá? Porque lá está acontecendo cura. Por isso que Jesus disse que, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas tem uma coisa, irmão, Ele está aqui na sua noiva. Deus está na sua igreja. O irmão Brana comparou a igreja como Eliseu e Elias, o profeta. O profeta foi tomado na carruagem, foi levada, mas a porção dobrada caiu sobre a igreja. E a igreja representa Eliseu. Deus levou Elias desta era, mas a porção do Espírito Santo caiu sobre vocês, caiu sobre nós. É a porção do Espírito Santo. Então o poder da cura está em você. Nós não precisamos sair procurando por campanhas para a cura divina, porque Cristo está em você. A porção dobrada do Espírito Santo está na igreja. O irmão Brando diz: foi um homem ungido, agora é um povo ungido pelo Espírito Santo. Que lição tremenda eu tive sobre isso uma vez, quando eu me encontrei com o povo pentecostal pela primeira vez, e foi uma grande lição. Preste atenção nisso aqui que o profeta nos disse aqui. Foi uma grande lição para mim. Eu vi dois homens, nunca tinha ouvido falar em línguas antes. Um falava em língua, o outro interpretava, vice-versa. E diziam a verdade. Dizia que há muitos aqui que devem se arrepender esta noite. Há tanto homem como mulher. E as pessoas se levantavam e iam para o altar. Eles estavam ungidos com o Espírito Santo, porque senão as pessoas não levantariam para ir ao altar. E eu pensei: quão glorioso! E então, com um pequeno dom do Espírito Santo, e eu conversei com aqueles dois homens, apenas vocês sabem como em discernimento, uma maneira de descobrir. E um deles era um cristão genuíno, ele era um verdadeiro servo de Cristo, e o outro era um hipócrita. E um deles, aquele que era um hipócrita, estava vivendo com uma mulher de cabelo preto e andando com uma loira. A esposa dele era de cabelo preto e ele tinha uma amante loira. No entanto, ele estava falando em línguas estranhas e estava chamando as pessoas ao altar. Tinha filhos com ela. Bem, estava ali mesmo na visão. Não poderia ser negado. E eu lhe falei sobre isto. Mombrana falou para ele. Ele olhou para mim e se foi pelo edifício. Não deu confiança para o profeta. Porque Deus mostrou para o profeta que ele era um falso ungido. Agora eu estava confuso com toda certeza. Eu pensei que tivesse me encontrado com anjos. E então eu me perguntei se eu não estava entre demônios. Como isso poderia ser? Eu não pude entender. E por anos eu mantive minhas mãos fora disso. Até que um dia, onde George Smith, o rapaz que namora minha filha, nós fomos ontem até o velho moinho onde eu vou orar. Mombrana ficou preocupado com aquilo. Como podia um homem transbordando em língua estranha, chamando as pessoas ao altar, orando pelas pessoas e vivendo com duas mulheres? Aquilo deixou o profeta preocupado, a ponto de ele ir para a sua caverna orar sobre aquilo. Depois de estar lá um par de dias, o Espírito Santo trouxe esta escritura de volta para mim. Pois a chuva cai muitas vezes sobre a terra para trajá-la com erva, mas os espinhos e os abrolhos vivem desta mesma chuva. E o seu fim é ser queimado, vivendo do mesmo recurso vivificante de Deus. Então eu entendi aquilo. Jesus disse: por seus frutos os conhecereis. Do que adianta ser curado?
Do que adianta eu transbordar em língua estranha aqui na plataforma? Pular para cima, dar glória a Deus, fazer um Pentecoste. Mas eu não vivo aquilo que eu prego. Eu não vivo aquilo que eu creio. Então eu sou um falso ungido. Por isso, irmãos, nós não devemos de admirar se está acontecendo grandes milagres e maravilhas ali, seja onde for. O que a Bíblia diz? Se disser que Deus está lá em cima do telhado, não vá. Se disser que está lá no quarto, não vá para ver. Se disser que Ele está lá no deserto, não vá para ver. Se disser que Ele está ali na esquina, isso não incomoda um eleito. Pode aleijados andar lá. Pode mortos ser ressuscitados lá. Isso não incomoda o eleito. Isso não chama a atenção do verdadeiro eleito de Deus. Isso não mexe com o verdadeiro eleito de Deus. Ele não é atraído por essas coisas. Agora, portanto, a chuva caindo sobre a vegetação natural da terra é um tipo da chuva espiritual que dá vida eterna, caindo sobre a igreja, pois nós a chamamos de chuva temporã, chuva tardia. É uma chuva jorrando do Espírito Santo sobre a sua igreja, uma chuva de ensinamento da palavra de Deus. Uma chuva que leva a igreja à obediência à palavra de Deus. Não apenas receber sua cura, não apenas aleijado andar, morto ressuscitar, mas é obediência à palavra de Deus. Aleluia! É crer na sua vida eterna. É saber que se você está lutando com todas as suas forças, mesmo com suas fraquezas, mas você está lutando para obedecer a Deus. Note aqui, esta é uma coisa muito estranha, vê? Quando a semente penetra no solo, seja como for que ela chegar lá, para começar elas eram o espinho, mas o trigo que penetrou no solo, as ervas era erva para começar, e cada erva produzindo a si mesma. Outra vez, mostrando o que estava no princípio original. Se foi lançada uma semente de erva daninha, ela vai nascer erva daninha. Ela vai crescer, ela vai usufruir das bênçãos de Deus, mas o seu final será queimada no fogo. Irmão, eu creio que isso está falando profundamente com os nossos corações. Se a semente que caiu na terra era erva, não tem quem vai transformar ela em trigo. Não tem como. Ela vai ser erva, ela vai nascer, ela vai crescer, ela pode usufruir da bênção de Deus, ela pode ser uma ótima religiosa, uma igrejeira, mas ela é erva daninha. Mas o trigo, quando cai trigo, ele cresce trigo, porque a sua natureza é de trigo. Aleluia! Aleluia! É a mesma, outra vez mostrando o que estava no princípio original. É a mesma. E enganaria até os escolhidos se fosse possível. Por quê? Eles estão recebendo a mesma chuva. Eles estão recebendo a mesma chuva, a mesma bênção, mostrando os mesmos sinais, mesmos prodígios. Vê, enganarão ou enganaria até os escolhidos se fosse possível. Agora, um espinho não pode evitar de ser um espinho. Ele nasceu espinho, ele vai ser espinho. E nem o trigo pode evitar de ser trigo. É que o Criador de cada um determinou do princípio. Este é eleito, aleluia. Você foi decretada, eleita desde antes da fundação do mundo. Passe o que passar, aconteça o que acontecer, você pode cair, passar um tempo caído, uns anos caído, mas a semente eleita está dentro do seu coração. Não tem como você fugir da sua eleição, não tem como você renunciar à sua eleição.
Aleluia! Isso descansa os pais, isso descansa as mães. Aleluia! Se seu filho é eleito, se sua filha é eleita, se ele foi decretado eleito desde antes da fundação do mundo, Deus o trará de qualquer forma, meu irmão. Ele não vai se perder, nem que seja na última hora, no último suspiro, ele chamar a mamãe, chamar o papai e dizer: ore por mim, eu estou arrependido, eu quero ser salvo, eu creio na minha eleição. E você ora, e aquela alma é salva ali na última hora. Aleluia! O sol nasce de manhã e se espalha pela terra. Quando ele teve esta terra, em dia em que vivemos, o sol, o mesmo sol que nasce no leste, é o mesmo sol que se põe no oeste. E esse sol é enviado para amadurecer o grão sobre a terra, do qual nossos corpos são feitos. Nós estamos vivendo de substância morta. Este é o único meio pelo qual você pode viver. E se algo tem de morrer, todo dia para que você viva natural. Então não é verdade que se o seu corpo tem que viver de substâncias mortas para a vida natural, então você tem que ter algo que morra espiritualmente, para salvar a sua vida espiritual. E Deus se fez matéria, carne, morreu, para que nós pudéssemos viver. Não há nenhuma igreja, nenhuma outra coisa no mundo que possa salvar o homem, senão Deus. Não tem igreja nenhuma, não tem homem nenhum, pai nenhum, mãe nenhuma que possa salvar alguém. Somente Deus pode salvar. Então nós temos que descansar nas mãos dele. Esta é a única coisa do qual eles vivem. Agora siga a Escritura. Jesus é a palavra. No princípio era o Verbo se fez carne, habitou entre nós. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne, o qual viveu e habitou entre nós. Nem só de pão viverá o homem, para o físico, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então veja você, nós vivemos da palavra, e essa é Deus. Amém? Você está aqui nesta manhã se alimentando deste pão, que é a palavra de Deus, para que você viva espiritualmente. Eles têm prodígios, eles têm cura, eles têm libertação, mas não têm vida eterna, porque não vive da palavra, não alimenta da Bíblia, não tem o maná celestial que nós temos, irmão. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Eles podem ter prodígio, eles podem ter maravilhas no meio deles, mas eles não podem ter vida eterna, porque eles não alimentam do maná celestial. Agora, o sol se espalha e amadurece o grão. Agora ele não pode amadurecê-lo todo de uma vez. À medida que segue, vai amadurecendo constantemente. Amadurece até chegar a uma espiga completa. Assim é hoje com a igreja. Ela começa na sua infância, lá na era das trevas, onde estava debaixo do solo. Ela cresceu agora a maturidade, e nós podemos ver perfeitamente como que Deus, através da natureza, sempre, você não pode desordenar a natureza. Esse é que é o problema hoje. Nós estamos lançando bomba lá no oceano, destruindo, explodindo com bombas atômicas, sempre perturba-se a terra, cada vez mais afundando dentro dela. Derruba-se as árvores, as tempestades vêm fortemente. Por quê? Porque o homem destruiu a natureza. Tudo que Deus fez na terra foi para um objetivo. Deus não criou nada sem que aquilo tivesse um objetivo para aquilo.
E você vai daqui para Bonfinópolis, para Silvânia, está aquele cerradão limpo. Se formar um tornado aí, levanta a Silvânia para os ares, com Bulhões, com Bonfinópolis, vai arrebentando tudo. Se formar um tornado aí nesse limpão aí, vocês vão ver o que acontece com poste, vocês vão ver carro voando, carreta voando, vaca voando para o ar. Por quê? Porque o homem destruiu a natureza. E Deus fez a natureza para proteger o homem. Deus fez a natureza para dar saúde para o homem. Deus não mandou o homem fazer drogas, para encher o bucho de drogas, não. Ele fez a natureza tem o remédio. Deus providenciou tudo para o homem, mas o homem destruiu e fez da sua maneira. Por quê? Para adquirir dinheiro, riqueza, para vender remédios caros para o homem. Mas Deus deixou toda a qualidade de remédio na natureza. Ele fez a natureza para a proteção do ser vivente. É o que o irmão Brano está falando aqui. Mas o homem, com a sua inteligência, destrói tudo e a própria natureza vai destruir o homem. Árvores e tempestade, porque cortaram barragens, os rios transbordará. Por que nós estamos tendo falta de água todo ano? Porque desmataram a vegetação da beira dos rios. Porque a vegetação conservava o leito do rio fresco. Então a terra não chupava a água. Mas o homem vai lá e agora ele quer água para aguar suas grandes hortaliças. Ele quer água para fazer aqueles guinchão de água para aguar as suas hortaliças, sendo que ele próprio derrubou a vegetação, as árvores da beira do córrego, dos rios, que mantia a água, mantia o leito da água no seu nível. Tudo isso por causa do dinheiro. Mas veja você, parágrafo 44. Ele envia a chuva de volta ao nosso assunto, sobre o justo e o injusto. Jesus lhe diz agora em Mateus 24, que seria um sinal do tempo do fim. Agora, se este sinal é para ser conhecido somente no tempo do fim, então ele terá que ser depois da abertura daqueles selos. Vê, é um sinal do fim. Isso seria quando estas coisas acontecem. Será no tempo do fim. E será um sinal. Agora, para que os eleitos não estejam confusos com essas coisas, você vê isto? Então deve ser revelado e exposto. Note, tanto o trigo como o joio vive da mesma unção do céu. Tanto o trigo como o joio vive da mesma unção do céu. Ambos se regozijam